Pessoal, vamos para mais uma aula de geografia e na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre a estrutura do nosso planeta, a formação dele. A gente vai observar também algumas características sobre formação geológica, vamos ver a questão do relevo, a questão da pedogênese na realidade, não o relevo em si. A gente vai trabalhar relevo com mais detalhes depois. Mas vamos ver a questão da origem do nosso planeta, algumas características relacionadas à rocha, a questão do solo, a formação do solo e a importância dele, principalmente a importância econômica do solo, ok? Então, para a nossa aula de hoje, nós teremos esses itens aqui para observar. Nós vamos ver um breve histórico aí sobre a formação do nosso planeta e a estrutura geológica do mesmo. Vamos observar também o que são rochas, ter uma ideia básica do que são os componentes das rochas, que são os minerais, e a importância econômica quando o ser humano se utiliza dessa estrutura, né, de minerais e de rochas para justamente transformar isso em valor econômico, né, em bens de consumo. E, por último, não menos importante, a gente vai também ver o que são os solos, quais são as características dos solos, os tipos de solo e a importância da conservação do mesmo, principalmente quando a gente aborda aí a questão da agricultura, como sendo uma coisa extremamente importante para a humanidade, né? A produção agrícola em si é a base, né, para produção, até para a produção industrial e para a questão da alimentação aí do planeta, né, de um modo geral. Então nós temos como ponto principal para a observação de hoje o nosso planeta Terra. Bom, a princípio a gente precisa levar em conta que nós estamos começando a trabalhar a partir de hoje, né, de um ponto de vista geológico. Nós vamos observar a litosfera terrestre, toda essa parte física, né, do nosso planeta, embora a gente também vá trabalhar posteriormente esses outros ambientes aqui. Nós temos aqui, para observação da nossa aula atual, a litosfera terrestre, toda a parte física, ok? Depois vamos ver a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera de uma forma mais abrangente, vamos dizer assim, como é que a biosfera e as características da biosfera estão ligadas justamente a esses três outros elementos aqui que a gente vai observar na próxima unidade, a partir da próxima unidade. Essa partezinha aqui da litosfera vai ficar justamente para essa nossa aula, ok? Então, é importante a gente destacar que quando a gente vai fazer uma análise do nosso planeta e quais são os principais itens, né, áreas a serem observadas, a gente também acaba subdividindo dessa maneira aqui. Então, a grosso modo, nós temos o nosso planeta dividido em áreas, e essas áreas são justamente características específicas de ambientes específicos que nós vamos estudar, cada um no seu momento certo. Então a gente vai estudar primeiramente aqui a litosfera. A gente vai, nessa aula de hoje, fazer uma observação sobre estrutura geológica, como eu falei, a estrutura geológica, a questão das rochas, dos minerais, do solo e assim por diante. Depois nós vamos também analisar a questão da atmosfera e da hidrosfera. E é importante que a gente tenha, já a partir de hoje, pelo menos uma ideia básica do conceito de biosfera, porque assim, quando a gente leva em conta esse termo biosfera, a gente está se referindo justamente a todas as áreas que vamos trabalhar, né, ao longo do ano com relação à geografia física, começando hoje com litosfera, mas quando a gente fala em biosfera, a gente está se referindo a todas as áreas do nosso planeta onde exista
vida. Bio significa justamente vida. Então, qualquer parte dessas áreas aqui, seja a litosfera, seja a atmosfera, seja a camada gasosa, seja na parte líquida do nosso planeta, os mares, os oceanos, os rios e assim por diante, todas essas áreas aqui que conter vida classifica-se como biosfera, ou seja, a biosfera não tem um lugar específico limitado como a gente classifica. A litosfera tem o lugar limitado dela, a atmosfera tem o lugar limitado dela, da mesma forma que a hidrosfera também vai ter seu lugar limitado. No caso da biosfera, serve para qualquer um desses ambientes. O único critério a ser observado é que tenha vida, que tenha ser vivo. Teve ser vivo, classifica-se como biosfera. Mas para hoje, nós não vamos ver nem atmosfera, nem hidrosfera, nem ver com mais detalhes a questão da biosfera. Esses três itens aqui vão ficar para depois. Na nossa análise de hoje, nós vamos focar na litosfera terrestre. Bom, para a gente falar da questão física, a gente primeiro precisa ter uma ideia, mesmo que seja simples, sobre o surgimento do nosso planeta. Apesar da gente já ter falado antes, por alto, sobre a questão do Big Bang, a gente estava falando sobre o universo, na aula, né, na aula passada a gente estava comentando sobre o universo, a gente falou sobre a questão do Big Bang, a expansão das partículas pelo universo, a formação e expansão contínua do universo ainda. A gente fez um apanhado geral bem rápido também sobre o sistema solar. E uma das coisas que eu tinha comentado com vocês também na aula passada foi a formação da Lua, que a Lua tem uma origem também, pelo menos o conceito científico mais aceito hoje, é que a Lua ela se formou justamente do impacto de um corpo, né, de um corpo, né, celeste, vamos dizer assim, na superfície terrestre, isso deu justamente a origem à Lua. E isso é importante a gente salientar, porque quando eu citei sobre isso, é que a Lua justamente ela se forma no período ainda também de formação do próprio planeta. E para a gente entender essa questão da formação da própria estrutura física do planeta, é interessante que a gente tenha uma ideia básica sobre eras geológicas. No livro de vocês tem um esquema, um mapa super detalhado sobre essa questão das eras geológicas e eu vou tentar trazer isso aqui de uma forma bem mais simplificada. Porque cada partezinha dessa aqui, cada área geológica dessa aqui tem suas subdivisões. Então eu trouxe aqui a grosso modo só para a gente ter uma ideia mais simples e mais prática, né? Então, o que seriam áreas geológicas? Então, assim, através das pesquisas das rochas e dos fósseis, cientistas estimam que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos na realidade. Durante todo esse período, o nosso planeta ele passou por grandes transformações e cada transformação dessa, cada fase de transformação, nós chamamos de eras geológicas ou fases do desenvolvimento do nosso planeta. Então a gente começa com a fase azoica, ou acaba delimitando esse termo aqui, significa a fase que não tem vida, na realidade, há 4,5 bilhões de anos atrás, nosso planeta era uma bola de fogo, a questão da constante atividade vulcânica, e a gente ainda vai trabalhar sobre isso, né? A questão da atividade vulcânica, só que hoje de uma forma diferenciada, com relação à própria formação da Terra, 4,5 bilhões de anos atrás, mas a lógica continua sendo a mesma. Então, na era azoica não havia vida, né? Ainda ia existir todo o processo aí, formação dos mares, formação dos oceanos, formação da atmosfera, que eram coisas que não existiam ainda. Na era pré-cambriana, que vai de 3,9 a partir de 3,9 bilhões de anos atrás, há um resfriamento dos oceanos, a formação deles, os primeiros seres vivos começam a surgir na Terra. Então, quando a gente fala de primeiros seres vivos, a gente está falando de seres unicelulares, seres ainda com a estrutura de vida ainda muito simples, não complexa como os seres pluricelulares, como nós temos hoje. Na era paleozoica, nós temos a deposição na realidade de carvão mineral e glaciações, as primeiras glaciações,
e os primeiros répteis e anfíbios, algo em torno de 600 a 270 milhões de anos atrás. Então a gente não tem ainda uma estrutura física do ponto de vista aí da formação dos continentes como nós temos hoje, que a gente ainda vai estudar sobre Pangeia e a formação dos continentes que nós temos na característica que nós temos atualmente, mas não no momento, não por hoje. Na era Mesozoica, nós temos justamente algumas subdivisões aí, e tem justamente a questão da atividade vulcânica, né, em desenvolvimento, a origem das florestas, reservas de petróleo, porque a gente ainda vai estudar combustíveis fósseis e vocês vão ver que os combustíveis fósseis, no caso o petróleo, justamente ele se origina em camadas muito profundas do solo, e uma outra característica é justamente da decomposição da matéria orgânica. A gente vai ver isso com calma num momento específico. É também nesse período onde se encontra, né, pelo menos pelos registros históricos aí da questão dos grandes répteis, né, dos dinossauros, que a gente acaba classificando com essa terminologia para ficar mais fácil da gente entender, pássaros e peixes. Isso algo em torno de 220 a 135 milhões de anos atrás. Okay? E a era cenozoica é a era justamente que compreende aquilo que a gente estudou em pré-história, é onde já tem a origem das montanhas, glaciações no norte, atuais continentes, nós temos atualmente, vegetação também atual, mamíferos, pássaros, insetos, algo em torno de 70 milhões a 11 mil anos atrás. Isso aqui compreende também, no ponto de vista histórico, que a gente trabalhou sobre pré-história, origem também, desenvolvimento, né, dos hominídeos, tudo compreende nessa partezinha aqui, que eu coloquei uma imagem, né, tem os mamutes, que são animais que estão relacionados também a esse período, para que a gente entenda melhor essa formação geológica do nosso planeta. Então, quando a gente fala em estrutura física do planeta, a gente precisa levar em conta o que se tem de estudo até o momento para se compreender a possibilidade das camadas inferiores do nosso planeta. Então, a partir disso, a gente tem essa estrutura aqui, esse gráfico, para a gente tentar entender mais ou menos como é que se formou, como é a estrutura interna do nosso planeta e como isso aqui também acaba influenciando na superfície terrestre. Nós não vamos falar hoje sobre vulcanismo, sobre tectonismo, sobre movimentos de placas tectônicas, mas toda essa estrutura aqui ela vai justamente favorecer a formação de tsunamis com terremotos, que acontecem justamente no fundo dos oceanos. A gente vai falar sobre os abalos sísmicos e tem total relação com o movimento das placas tectônicas por conta do manto, que é um material mais maleável, mais pastoso, vamos dizer assim, e que está em altas temperaturas. Então isso faz parte justamente da parte interna do nosso planeta. Então, a grosso modo, a gente divide a estrutura do nosso planeta em três partes. Litosfera, que é a parte sólida, que é composta pela crosta e pela astenosfera. A gente vai falar muito de astenosfera quando a gente for falar em vulcanismo. O manto, que é essa partezinha aqui, essa parte amarela, o manto superior e o manto inferior, é de onde vem o magma, que é justamente o material que é expelido, né, vamos dizer assim, em uma erupção vulcânica. E a terceira parte é o núcleo, que a gente também subdivide em duas seções, o núcleo interno e o núcleo externo. Então aqui ó, a crosta, a litosfera, tem uma espessura mais ou menos de 80 km de profundidade. Já o manto, uma espessura de 2.500 a 4.600 km de profundidade, com temperaturas de mais de 2.000 graus Celsius. Então, o magma e a formação do magma, e justamente a questão das correntes de convecção, que a gente vai estudar justamente quando for falar sobre vulcanismo e tectônica de placas, provavelmente na próxima aula. E a questão do núcleo, né? Que é composto por ferro e níquel, principalmente essa parte central aqui, que é os compostos químicos que, vamos dizer assim, dá origem a essa estrutura física aqui. Essa parte aqui
do núcleo interno sólida, e essa parte aqui do núcleo externo, pelo menos o que se tem de ideia até o momento, né, pelas pesquisas científicas, não é tão rígido quanto a parte central. Então é basicamente essa estrutura geológica aqui que nós temos da formação das camadas do nosso planeta, desde a superfície até a parte central. Então, como nós vimos antes, a parte superficial do nosso planeta é chamada de crosta. E essa crosta ela é subdividida em várias placas tectônicas, em vários pedaços gigantescos. Como eu falei antes, a gente não vai trabalhar isso agora, mas a gente precisa entender a gênese, ou seja, a origem dessa formação rochosa que nós temos na superfície. E a base de toda essa formação é justamente as rochas. Então, na litosfera, a litosfera é composta por rochas e solo. A gente vai ver a diferença de cada um desses tipos e por que eles se diferenciam. Então, as rochas são compostas por minerais e são subdivididas a grosso modo, nós temos três tipos de rocha e esses tipos de rocha, elas estão justamente ligadas à forma como elas se originaram. Okay? Então, nós temos as rochas magmáticas, ou também chamadas de rochas ígneas, e são justamente rochas que se formaram a partir da erupção vulcânica. Então, a erupção vulcânica, geralmente, quando o magma resfria, quando entra em contato com a atmosfera, essas rochas, esse magma resfria e dá justamente a formação de rochas ígneas ou magmáticas. E depois vocês vão entender que na formação do solo, elas estão muito abaixo e é também caracterizadas chamadas também de rochas-mãe ou rocha-mãe. As rochas sedimentares são justamente rochas que já passaram por um processo de intemperismo. A gente vai entender depois, com mais calma, o que é um intemperismo físico, químico, biológico, como as rochas elas sofrem a alteração da temperatura do sol, da chuva, dos ventos, isso no decorrer de milhares e milhares de anos. Então as rochas elas são quebradas, são fragmentadas e se transformam em rochas sedimentares, que vem justamente desse termo sedimentos, que seriam partes de rochas que eram inteiras e foram quebradas, né, por conta dessas ações de sol, vento, chuva, esses elementos que nós chamamos de intemperismo. E por último, nós temos as rochas metamórficas, que nada mais são do que transformações de rochas que ora eram magmáticas, ora eram sedimentares e tiveram suas características iniciais transformadas por alguns fatores como pressão, temperatura, entre outros fatores que nós vamos ver depois. Então aqui, nas rochas ígneas ou magmáticas, ígneas, magmáticas ou eruptivas, são um dos três principais tipos de rocha. A formação das rochas ígneas vem do resultado da consolidação devido ao arrefecimento do magma derretido. Então, quando acontece uma erupção vulcânica, como eu falei para vocês, e esse magma entra em contato, um magma em alta temperatura, entra em contato com a atmosfera na temperatura ambiente, consequentemente, ele vai passar por um processo de petrificação, ou seja, vai endurecer, enrijecer e vai virar rocha. As rochas sedimentares, como eu falei para vocês há pouco tempo, elas sofrem a ação do intemperismo físico, químico e biológico. Então, elas são formadas através da deposição e consequente cimentação ou consolidação de fragmentos provenientes de material mineral. Então, quando as rochas elas sofrem a ação dos ventos, das chuvas, etc., e elas se quebram em partículas menores, depois elas se juntam novamente e acabam havendo esse processo aqui que a gente chama de cimentação. Ou seja, essas partículas menores elas vão se juntando e formando outras rochas. Então você tem pedaços de rochas diferentes se juntando e formando o que a gente chama de rochas sedimentares. Okay? Então, denominados de detrito geológico, que são provenientes de erosão. Erosão nada mais é do que quando o solo, aliás, quando a rocha ela sofre essas ações de temperatura, sol, né, a temperatura do sol, a incidência de chuvas e a ação dos ventos, isso durante milhares e milhares de anos, isso não é do dia para a noite, tá certo? Então, o desgaste das rochas
ao longo de milhares e milhares de anos, vai fazendo com que elas se fragmentem, se quebrem e vão formando outros tipos de sedimentos e justamente formando rochas com características diferentes. Já as rochas metamórficas, elas passam por um processo de metamorfose, de mudança na sua essência original, ou seja, derivada de metamorfose, ou seja, ela passa por uma transformação. As rochas magmáticas ou sedimentares que sofrem modificação em sua composição atômica devido à influência das diferentes condições do ambiente. Vou dar um exemplo para vocês. A rocha magmática, no caso aqui um exemplo, o granito, o basalto, são rochas que se originaram justamente do resfriamento do magma. E com o tempo essas rochas elas se fragmentaram por ação do vento, por ação da chuva, por ação do sol, e esses detritos eles se fragmentaram, viraram rochas magmáticas e se juntaram com outros tipos de rocha. É o caso do argilito, é o caso do arenito. Depois desse processo aqui, se essas rochas elas acabarem condicionadas numa posição muito profunda do solo e tiver ação aqui das temperaturas de magma novamente, se essas rochas elas chegarem numa profundidade em que tem a ação da temperatura do magma, por exemplo, elas podem se entrar num processo de fusão. A gente vai ver daqui a pouco essa questão do ciclo das rochas, elas entrarem num processo de fusão e voltarem a fazer parte do magma e depois serem transformadas novamente em rocha magmática. Então, mas mesmo antes que aconteça esse processo de derretimento dela e voltar a ser magma e depois se transformar numa rocha magmática, elas podem sofrer alteração na sua gênese e se transformar em outro tipo de rocha, com características híbridas, ou seja, de rochas de tipos diferentes numa só, que é justamente as rochas metamórficas. Então, ó, devido à influência das diferentes condições de ambiente em que estão inseridas em comparação aos locais de onde foram originalmente formadas. Então, o arenito, por exemplo, ele pode sofrer uma ação intempérica, uma ação de metamorfose, por estar, por exemplo, muito próximo à temperatura alta do magma, ou seja, em camadas muito profundas do solo. Então, para ela se transformar numa rocha sedimentar, ela estava numa camada superficial do solo. Para esse tipo de rocha se transformar numa rocha metamórfica, ela precisa passar por pressão, temperatura alta, então provavelmente ela vai estar em condições de áreas muito profundas do solo. A gente vai ver isso agora na questão do ciclo das rochas, para vocês entenderem melhor. Então, como eu tinha falado, o que são os ciclos das rochas? Então, o conceito básico para que a gente entenda como uma rocha ígnea ela se forma, porque ela vai se formar justamente do resfriamento do magma. Então, a gente precisa começar por aqui e depois fazer todo esse ciclo para chegar aqui de novo, certo? Então, como eu havia falado, quando o magma ele entra em erupção, os vulcões eles expelem o magma, e depois a gente vai aprender por que isso acontece, não hoje. Eu já vou adiantar para vocês que é por conta da pressão do interior da Terra, é um dos fatores. Então, quando o magma ele é expelido pelos vulcões, numa erupção vulcânica, e eu falei para vocês antes, a lava que entra em contato com a atmosfera, ela vai justamente solidificar, forma justamente as rochas ígneas ou magmáticas. Quando essas rochas magmáticas elas ficam expostas ao sol, chuva, né, vento, isso, como eu falei para vocês, durante milhares e milhares de anos, há o processo de intemperismo. E o que seria intemperismo? Nada mais é do que erosão, como a gente falou antes. Então, as rochas elas são quebradas, elas são erodidas pela temperatura do sol, pela questão dos ventos e pela chuva também. A gente vai explicar isso com mais calma depois. E depois que essas rochas ígneas elas são quebradas, elas são fragmentadas, é transportada pelo vento, é transportada pela chuva, é transportada pelos rios para outras áreas e forma sedimentos. Okay? É o que a gente chama justamente, a gente vai estudar que esses sedimentos é o que compõem os solos, os horizontes dos solos. Depois esses sedimentos,
vão virar justamente rocha sedimentar. Elas acabam juntando essas partículas, cimentando de novo, formando outro tipo de rocha, como eu dei o exemplo para vocês ali do arenito há um tempinho atrás. Só que essas rochas sedimentares elas podem voltar para camadas profundas do solo por conta da compactação e sempre vindo mais sedimentos e mais sedimentos em cima daquela superfície. Uma superfície hoje, daqui a alguns milhares e milhares de anos, não vai ser superfície, vai ser solo, vai ser subsolo, por conta dessa constante transformação aí do relevo terrestre. Então a rocha sedimentar ela pode voltar para as camadas profundas do solo, passar por um processo de fusão, sofrer aumento de temperatura e voltar novamente a fazer parte do magma para depois voltar a ser uma rocha ígnea novamente. Ou se isso não acontecer, ela vai sofrer pressão da profundidade do solo, vamos dizer assim, não diretamente relacionada também à temperatura do magma, mas ela vai sofrer algumas alterações, ok? É o caso do gneiss, que eu dei um exemplo há um tempinho atrás para vocês também. Então, rochas metamórficas são rochas que se transformaram da sua característica original. Elas necessariamente poderiam ter sido uma rocha sedimentar ou originalmente uma rocha ígnea que passou por um processo de metamorfose. Quando a gente fala em rocha, a gente precisa entender que as rochas elas são compostas por minérios, por minerais, certo? Então, cada tipo de rocha é composto por um mineral ou vários minerais, ou um mineral em grande quantidade e outros minerais em quantidades menores. Isso é que vai formar justamente as características da rocha, as características de dureza, as características de transparência, né? E assim por diante. Então, as rochas elas também são utilizadas como recursos naturais. E acredito que vocês já devam ter ouvido falar e trabalhado sobre isso. E que, a grosso modo, os recursos naturais são tudo aquilo que a gente tira da natureza, tudo que o ser humano tira da natureza, e transforma isso em bens de consumo, né? E transformam isso em produtos para que nós mesmos possamos comprar, produzir, comprar, vender e assim por diante. Faz parte da dinâmica econômica mundial. Então, os recursos naturais eles podem ser divididos, podem ser classificados quanto ao tipo, podem ser recursos naturais vegetais, animais ou minerais. E no nosso caso aqui específico, que a gente vai trabalhar, vai destacar, são os recursos minerais. A gente não vai entrar no mérito nem dos vegetais, nem dos animais, certo? E quanto à disponibilidade, eles podem ser classificados como renováveis, ou seja, o ciclo de reposição é curto, certo? Mas há um ciclo de reposição, ok? É o caso da água, é o caso da vegetação. Mesmo que se a gente desmatar uma parte de uma floresta, com o tempo ela vai ser reposta normalmente pela natureza. Então são recursos que nós classificamos como renováveis. E aqueles recursos que são classificados como não renováveis, o ciclo de reposição é muito longo. Por exemplo, o petróleo, ele para se formar, ele precisa estar em camadas muito profundas do solo. É preciso que haja decomposição de matéria orgânica, pressão e assim por diante. Existem alguns critérios para que o petróleo ele acabe se formando. Como é uma coisa que demora muito tempo para a natureza produzir, vamos dizer assim, por isso que o petróleo é uma coisa tão cara, né? É do petróleo que nós temos aí o diesel, é do petróleo que se extrai também como subproduto a gasolina e assim por diante. E o que são os minerais na realidade? Essas composições que estão nas rochas. São substâncias encontradas nas rochas pela associação de diversos elementos químicos, né? Então existem tipos diferentes de minerais e cada tipo vai justamente corresponder a uma utilidade específica, não só do ponto de vista econômico, mas também nas características das rochas, como eu falei para vocês. Ok? E são transformados, são utilizados como bem de consumo. O alumínio, por exemplo.
O alumínio ele é um produto que geralmente a maioria das casas utiliza alguma peça, algum componente de alumínio, e ele é justamente o produto final de uma rocha, né, chamada bauxita. Então, a partir da bauxita é que se transforma ela, né, no processo industrial para que se tenha a obtenção do alumínio, ok? O aço, também o petróleo, como eu falei para vocês, o petróleo é essencialmente bruto, depois se transforma, obtém a gasolina, se obtém o querosene, se obtém o diesel e assim por diante. Quanto à classificação dos minerais, nós temos os minerais metálicos, ouro, ferro, manganês, aqui são alguns exemplos, e temos os não metálicos, ou seja, não são metais. O quartzo, o calcário, o diamante e assim por diante. Não são minerais metálicos, mas todos esses itens aqui são classificados como minerais porque são os elementos que compõem as rochas. Quanto à utilização econômica, a gente pode classificar duas palavrinhas aqui específicas para a gente entender o quanto os minerais eles são importantes para a economia mundial, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Quando surgiu a primeira indústria no mundo, se utilizava carvão mineral para poder fazer com que as indústrias elas funcionassem. Boa parte das indústrias hoje elas funcionam, claro que com energia elétrica e energias alternativas, principalmente a elétrica. Mas a queima do carvão mineral gerava vapor e foi a partir daí que se criou locomotiva a vapor e uma série de outras máquinas que faziam com que as fábricas funcionassem lá no século XVIII. Então, quando a gente usa a expressão minério, esse termo minério ele é usado justamente para dizer que um mineral ele está sendo utilizado como um recurso econômico, certo? Por exemplo, quando se pega o carvão mineral e se extrai ele, a expressão usada para se classificar ele como um recurso econômico é minério, ok? E quando a gente fala o termo jazida, jazida é justamente o local onde você tem uma grande quantidade de determinado minério, ou seja, uma jazida de minério de ferro, uma jazida de ouro, uma jazida de bauxita, ou seja, um local onde se encontra em grande quantidade determinado tipo de mineral. Aqui a gente tem um exemplo aqui de extração de minério de ferro, né? É um tipo de atividade que está ligado ao setor primário, que é justamente a extração mineral. Okay? Um exemplo de empresa que nós temos aqui no Brasil que trabalha com essa questão da extração mineral justamente é a Vale, né? A Vale do Rio Doce, que chama hoje Vale, né? É justamente aquela empresa que teve aquele problema do vazamento, do rompimento da barragem, né? Acredito que vocês devam lembrar disso aí. Então, a atividade principal daquela empresa é a extração mineral e está ligado ao setor primário da economia. Quando a gente fala em solo, a gente está falando justamente das camadas mais superficiais que nós temos do relevo. Quando a gente fala em rocha, como a gente falou há um tempinho atrás, a formação das rochas em si, quando a gente fala em rocha-mãe, na realidade, como eu tinha comentado com vocês, é justamente a parte mais interna, mais profunda da crosta, ou seja, onde você tem a rocha matriz. Quando a gente fala em solo, a gente está falando de partículas ou da parte superficial de rochas que já foram erodidas. E isso vai se transformando ao longo do tempo, cada um com sua característica. E o solo é uma coisa extremamente importante porque é a partir dele que nós conseguimos produzir alimentos a partir da agricultura. Então, vamos ver com algumas características aqui os tipos de solo e como esses solos eles podem ser benéficos para algumas situações e para outras não. Mas a gente vai focar muito a questão da agricultura como benefício. Então, a grosso modo aqui, a gente tem uma coisa chamada pedogênese. O que seria pedogênese na realidade? É quando a gente faz uma análise justamente dos componentes ou das seções, das divisões que compõem o solo.
desde a parte mais superficial até a gente chegar na rocha original, ou também chamada de rocha-mãe. Então, todas essas camadas aqui nós chamamos de horizontes, certo? Aqui a gente tem as camadas superficiais, horizonte O até o horizonte A, e depois as camadas subsuperficiais, que vai do horizonte B até o horizonte R. Então, esse primeiro aqui, que é o que a gente tem mais contato, que é a camada de restos de plantas e animais na superfície do solo. Então, a decomposição de matéria orgânica aqui é muito alta e é isso justamente que dá condição, em algumas situações, de germinar aqui justamente a vegetação. Abaixo dessa camada O aqui, o horizonte O, nós temos o horizonte A, é o primeiro horizonte mineral do solo. Ele é mais escuro por conter mais humus do que os horizontes B e C. Então a composição aqui em matéria orgânica é muito grande também. Ou seja, para vocês entenderem melhor, quanto mais profundo, menor vai ser a quantidade de matéria orgânica e também menor vai ser a capacidade dessa camada produzir justamente vegetação, certo? O horizonte B, formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe é essa partezinha aqui, final, certo? Estando abaixo do horizonte A. O horizonte C é formado por partes pouco desagregadas da rocha-mãe, com presença de materiais que ainda estão se transformando em solo. Ou seja, essa partezinha aqui que nós chamamos de rocha-mãe, alguns milhares de anos atrás, ela estava sem essas camadas superiores. O que é que acontece? Com a questão do intemperismo que a gente falou antes para vocês, com a questão do intemperismo, essas camadas superiores elas vão sendo depositadas. Claro que isso leva milhares e milhares de anos. Quanto mais acima, mais erodido e mais fragmentado. Quanto mais abaixo, menos fragmentado e menos matéria orgânica. Então a formação do solo ela está totalmente relacionada ao que a gente chama de intemperismo físico, químico e biológico, que a gente vai trabalhar depois quando a gente falar sobre agentes externos transformadores do relevo, mas não é para o momento. Quando a gente for falar sobre essa questão da transformação do relevo, a gente vai dar uma recapitulada, uma volta sobre essa questão da definição do que é um solo e como isso tem a ver com a questão também do intemperismo. Lembrem, a gente usa o termo intemperismo, mas o outro termo relacionado, que é um sinônimo, é erosão. Tá certo? Erosão é quando as rochas elas são fragmentadas e se transformam em partículas menores e vai justamente formar sedimentos. Cada camadazinha dessa aqui é formada por sedimentos de tipos diferentes, de rochas diferentes. E para a gente analisar os solos, quais são os tipos específicos de solo? De uma forma mais simples para vocês entenderem. Vão haver aqueles tipos de solo que vão ser muito alcalinos, não vão ter condição de desenvolver vegetação, solos que não vão desenvolver condição de fixação de raízes para as plantas por conta das características da fragmentação dos sedimentos e assim por diante. Então a gente tem a grosso modo aqui 5 tipos. Isso aqui não são os horizontes que a gente viu há um tempinho atrás, alguns minutos atrás. Isso aqui não são os horizontes, isso aqui são os tipos de solo, ok? Então, o que é um solo arenoso? Maior ação de intemperismo, ou seja, aquelas partículas menores, dificuldades para a permanência das plantas e permeabilidade e porosidade, ou seja, em áreas onde você tem um relevo arenoso, o que a gente chama de porosidade é justamente a capacidade da água chegar aqui nesse solo e infiltrar para o subsolo. É o que a gente chama de solo perene ou permeável. Tá certo? Permeabilidade. Ok? Quando a gente fala de solos orgânicos, a gente está falando justamente dos tipos de solo que têm capacidade de produção de vegetal. Então, os solos eles vão ter componentes químicos que vai justamente dar suporte para a alimentação das raízes. Então, cada tipo de planta, cada tipo de vegetal vai se utilizar
de um recurso específico, né, de um nutriente específico do solo. E quanto mais matéria orgânica tiver nesse solo, maior vai ser a possibilidade desse solo produzir vegetal. É por isso que a questão da produtividade agrícola, né, ela está muito relacionada a solos de qualidade que tenham condição de produzir vegetação em si para justamente produzir alimentos. Então, geralmente são solos mais escuros, são solos úmidos, como tem aqui, ó, alta fertilidade, concentração de nutrientes, decomposição de plantas e animais, ou seja, decomposição de matéria orgânica. Então, geralmente são solos extremamente produtivos, vamos dizer assim, com alto grau de nutrientes para justamente favorecer a formação de vegetal. Quando a gente fala em argila, solos argilosos são solos justamente que a permeabilidade vai ser justamente contrária dos solos arenosos, enquanto um solo arenoso permite que a água infiltre com muita facilidade para o subsolo, os solos argilosos eles não permitem o alto grau de impermeabilidade dele, vai justamente impedir que a água ela seja absorvida pelo solo e vá para camadas inferiores. É justamente quando a gente fala argila, talvez seja um termo que nem todo mundo lembra, mas é o que a gente chama de barro. Então, o barro ele tem uma capacidade de compactação muito grande. E é por isso que quando a gente vê um solo totalmente relacionado à argila, vai ser um solo que provavelmente, quando chover muito, vai dar essa formação de lama e essa água ela não infiltra com facilidade no solo. Então, são os solos argilosos. Ferro e alumínio em alta umidade, impermeabilidade, presença de vegetais, certo? Em alguns casos, não indicado para agricultura. Então, solos argilosos não são indicados para agricultura justamente por conta da impermeabilidade e da baixa condição, né, vamos dizer assim, de nutrientes. Diferente de uns solos orgânicos que justamente vão ter uma condição melhor de nutrientes e eles também têm uma permeabilidade aceitável, vamos dizer assim. Você consegue ter um nível de umidade alto nele. Já em solos assim são muito compactados e não tem condição de você produzir agricultura. Um solo árido. Como seria um solo árido? São solos que estão justamente condicionados a temperaturas altas, baixa pluviosidade. Quando a gente fala pluviosidade, está se referindo à chuva. Então são áreas que não têm muita regularidade de chuvas. Então vão ser solos que vão ficar justamente sofrendo intemperismo de uma forma muito pesada, vamos dizer assim. Então, a baixa pluviosidade é chuva, né? Então a quantidade de chuva é pequena e oferta de água, alta ação de intemperismo e pouca fertilidade, ou seja, você tem pouca chuva, você tem baixo nível de nutrientes, então esse tipo de solo não é aconselhável também para desenvolver a agricultura. E os latossolos? São solos minerais e com coloração predominante. Esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês são solos avermelhados. Eles podem também ser amarelados, podem ser alaranjados e são bastante erodidos, né? São bastante erodidos. A gente vê muito isso A gente tem aqui áreas na região metropolitana que a gente acaba encontrando solos desse tipo de classificação. Quando a gente fala em solo e fala em agricultura, não tem como a gente não comentar sobre a importância do uso dele, porque a gente precisa muito do solo para a questão da produção agrícola, mas a gente também precisa saber usar. É por isso que se tem a ideia do uso e conservação. E o que seria a ideia básica de conservação do solo? Primeiro, porque o ser humano precisa produzir alimentos. E se não tiver um conhecimento básico, né, de agricultura, você vai justamente prejudicar o solo. Então, um conjunto de princípios de técnicas agrícolas que visa o manejo correto das terras cultiváveis, do processo de plantio, de colheita e assim por diante, evitando a erosão em todas as suas formas. Seu objetivo é aproveitar ao máximo a terra por unidade de área plantada, assim evita-se a degradação física, química e biológica do solo. Ou seja, se você não tiver técnicas precisas
para a utilização do solo. Vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa plantar determinado tipo de vegetal durante muito tempo, a pessoa planta, colhe, planta de novo, colhe, isso durante um período muito longo de repetição de um mesmo tipo de produto, é um exemplo que eu estou dando para vocês, os nutrientes do solo eles vão ficar comprometidos. Isso vai fazer com que haja justamente escassez desses nutrientes. Havendo escassez de nutrientes, logicamente vai haver uma desertificação, por exemplo. Não vai mais haver vegetação nesse solo. Isso gera problemas de erosão, certo? Então tem algumas características aqui para a gente fazer uma observação. Então, quando a Terra tem uma tonalidade muito clara, significa dizer que ela retrata a inexistência ou a precária existência de materiais orgânicos. Quando o solo é muito clarinho, eu dei um exemplo para vocês há um tempinho atrás de solos orgânicos, geralmente eles são mais escuros e são mais úmidos, justamente por conta da permeabilidade e também da presença de nutrientes e de decomposição de matéria orgânica. Quando o solo ele é avermelhado, amarelado, como a gente viu lá os latossolos, retrata uma quantidade, uma existência de óxido de ferro. Para alguns vegetais, do ponto de vista de plantio, para alguns vegetais isso não é muito bom, para outros sim. Esse tipo de solo aqui é muito utilizado, foi muito utilizado para a questão, ainda é para o plantio da cana-de-açúcar, certo? Quando a terra é escura, como eu falei para vocês, os solos orgânicos retratam uma robusta, uma quantidade muito grande, né? É essencial aí para a questão do plantio, né? De desenvolver a agricultura, porque existe uma alta concentração de material orgânico. Uma outra coisa que eu queria destacar para vocês aqui é que existe um dia específico, isso foi determinado pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, acredito que vocês já devem ter ouvido falar nela, que é o principal órgão internacional aí que cuida de questões humanitárias, de saúde internacional e assim por diante. A ONU acabou definindo que o dia 5 de dezembro, isso começou a ser comemorado pela ONU e colocado como uma temática aí de maior atenção com relação ao solo, porque isso foi a partir de 2015, certo? Porque o solo é uma coisa extremamente importante para a produção da agricultura, que consequentemente é uma coisa extremamente importante para a economia mundial e por consequência disso aí é extremamente importante para a produção de alimento e, vamos dizer assim, suprir a necessidade alimentícia aí da praticamente todo o planeta, né? Pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Então, assim, quanto mais se preservar o solo e se aprender técnicas, né, de plantio e de manejo do solo, consequentemente é uma preservação maior e isso vai também evitar outros problemas ambientais, como a questão da desertificação, que é um problema seríssimo. Tem alguns locais do mundo que estão passando por esse tipo de situação aí de degradação ambiental, muito em função também de desertificação. Aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Anotem, façam as anotações necessárias. Quando for possível, revisem o vídeo, revisem a nossa videoaula, certo? E nos encontramos na próxima aula.